Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Max e hoje nós veremos uma aula de notação científica. Mas antes, dê o seu like e se inscreva no canal, ok? Beleza, vamos iniciar então a aula aqui de notação científica. E para começar, vamos ver a seguinte característica da notação científica, né? Notação científica é quando a gente escreve um número nesse formato que está aqui, ó. X vezes 10 elevado a n, ou seja, é um número que tem que estar multiplicado por uma potência de 10, onde n pode ser um número inteiro qualquer, tá? E o x tem que estar entre 1 e 10, ele pode ser 1, mas ele tem que ser menor do que 10. Bom, eu vou pegar alguns números que eu já deixei aqui de exemplo, e eu vou escrever esses números aqui no formato de notação científica. Beleza. O número 65, olha só, ele é um número que ele está acima do 10, né? Então, ele precisa ser mexido. O número 65 ele é um número que não tem vírgula, então você pode acrescentar uma vírgula aqui na frente. Tá? E essa vírgula, ela precisa ser deslocada de uma maneira que ela faça com que esse número fique entre 1 e 10, né? Ou seja, ela precisa deslocar uma casa para a esquerda. Então, observe que essa vírgula ela está deslocando para a esquerda uma casa. Então, esse número vira 6,5. E aí você coloca multiplicação por 10. Como essa vírgula deslocou apenas uma casa para a esquerda, então você põe a unidade 1 aqui como expoente, tá? Então fica a regrinha, se a vírgula ela deslocar para a esquerda, essa vírgula deslocar para a esquerda, o expoente é positivo. Se essa vírgula deslocar para a direita, expoente negativo, tá? Então anotem isso, é muito importante. Bom, agora sim, esse número já está em notação científica. 6,5 vezes 10 elevado a 1, certo? Então essa aqui seria a primeira resposta. Bom, olha agora o exemplo B, 43.000. Ele também é um número que não tem vírgula, então você pode colocar vírgula aqui no final, e aí você pode perceber que essa vírgula tem que se deslocar para a esquerda. Para que esse número fique entre 1 e 10, essa vírgula tem que ficar entre o 4 e o 3. Observe que o movimento dessa vírgula é para a esquerda, e aí você vai contar as casas. Aqui ela andou, olha aqui, ó, uma casa, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Então você vai colocar 4,3. Esses zeros não precisa colocar, vezes 10 elevado a 4. Pronto, agora esse número já está em notação científica. Certo? Deixa eu destacar essa resposta. Beleza. Bom, agora a gente tem um outro caso aqui, ó, o item C. A gente tem um número muito pequeno. Aqui já existe uma vírgula. E eu preciso deslocar essa vírgula para que esse número fique entre 1 e 10, né? Ou seja, essa vírgula tem que ficar entre o 7 e o 8. Nesse caso, a vírgula vai deslocar para a direita e ela vai deslocar uma casa, 2, 3, 4 casas. Bom, então você vai colocar 7,8 vezes 10 elevado a 4. Porém, esse 4 ele é negativo, porque a vírgula deslocou para a direita. Pronto, agora esse número já está em notação científica, certo? Bora fazer o próximo exemplo, também é o mesmo caso, esse número já tem vírgula, e para que esse número fique entre 1 e 10, essa vírgula tem que deslocar para a direita e ficar entre o 2 e o 5, né? Bom, aí você vai contar aqui, ó, quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Vou marcar aqui 7. Aqui o número vai ficar 2,57 vezes 10. E aqui, nesse caso, a vírgula deslocou para a direita 7 casas. Então, o expoente aqui fica negativo. Vou destacar mais uma resposta correta aqui. Tá?
Bom, bora fazer um último caso aqui. Deixa eu afastar essa tela um pouquinho para cima, para a gente fazer esse último caso aqui, ó. Bom, esse número também já tem vírgula, aí você precisa deslocar essa vírgula para uma casa que deixe esse número entre 1 e 10, então você vai deslocar essa vírgula para entre o 5 e o 6, conta as casas aqui dentro, ó, 1, 2, 3, 4 casas, deixa anotado isso. O número vai ficar 5,648 vezes 10. Bom, essa vírgula também deslocou para a direita, então o expoente é negativo, então menos 4. Esse exercício aqui, ó, vou pôr um asterisco nele. Observe que depois da vírgula ficou 3 casas, né, ó, o 6, o 4 e o 8. Existem alguns problemas que pedem para vocês deixarem apenas 2 casas decimais, cortando aqui, ó. Se isso acontecer, você precisa fazer o arredondamento de 2 casas decimais. Então você conta aqui, ó, 2 casas, observa a terceira casa, se ela for igual ou maior do que 5, aí você precisa adicionar uma unidade na casa anterior. Então o resultado ficaria, na verdade, assim, ó. 5,64 mais 1 vai dar 65 já arredondado, vezes 10 elevado a menos 4. Certo? Então agora já está em notação científica e também já possui um arredondamento. Certo? Bom, então esses são os conceitos básicos aí de notação científica. É claro que a gente ainda pode operacionar, a gente ainda pode fazer algumas contas com notação científica e depois, mais para frente, ainda resolver alguns exercícios mais elaborados. Tá? Então nós ficamos por aqui e fique atento às próximas aulas, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal e muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ficar até o final. Até mais. Tchau, tchau.